Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do programa Ortopedia Funcional Sem Crise. Aqui nós discutimos assuntos da jornada que todo odontopediatra clínico geral precisa seguir para dominar o diagnóstico e planejamento ortopédico funcional dos maxilares e atuar com segurança. Eu sou o Dr. Eliezer, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e há 32 anos atuo nos aparelhos ortopédicos e ortodônticos. O tema dessa aula é dispositivos removíveis e cimentados quando usar. Essa é uma grande dúvida que muitos têm, né, para você estar atuando com bastante segurança na área ortopédica funcional dos maxilares, aonde nós temos aparelhos removíveis e também aparelhos fixos, né? E é muito interessante tudo isso, porque nós precisamos saber, né, o quando atuar com um aparelho removível e quando atuar com um aparelho fixo, um dispositivo, né, que vai realmente trabalhar o crescimento e desenvolvimento crâniofacial desse adolescente, dessa criança, né? Então, o saber, né, esse aqui é removível, porque tira. Esse aqui é fixo, porque você vai cimentar com banda. Não é só isso, é saber o porquê disso. Por que você vai usar um fixo? Por que você vai usar um removível? Quando que você vai atuar? Como é que você vai usar? Então, realmente, hoje nós vamos passar um pente fino, né? Para realmente a gente minuciar um pouco mais isso, né? E saber também algumas diferenças de ações que eles têm, né? O removível e o aparelho cimentado, né? Mas é interessante você saber o porquê que muitas vezes nós ortodontistas ou ortopedistas funcionais atuamos, eu vou dar preferência nesse caso com um aparelho removível. Vou dar preferência a esse caso com um aparelho cimentado, né? E quando a gente fala de aparelho removível, eu sei que muitos já pensam, né, aqueles aparelhos com parafusos. Sim, também. Mas também não é só com isso. São aparelhos também com a presença de molas, né? E essas molas pode ser mola para abertura de espaço, mola para distalizar, mola para desinclinar, mola para levar para vestibular, tantas molas que você pode utilizar. Mas tenho certeza que hoje você já vai ter assim um campo mais esclarecido sobre qual escolha que você vai ter que ter, né? E com os cimentados, né? Também, né? Quando que eu tenho que usar determinado aparelho cimentado nos molares, nos pré-molares, né? Que tipo de aparelho ortopédico funcional eu vou ter que usar cimentado, e tem aparelho ortopédico funcional cimentado, que eu vou também contar alguns exemplos aqui para você. Então tudo isso, né, é muito importante porque o saber, o conhecer afinco, né, dos aparelhos removíveis, saber o afinco também de toda a evolução que eles tiveram, porque isso é importante como uma referência de conhecimento que vai trazer para você um pouco mais de coragem de atuar, tanto com um aparelho removível, tanto com um aparelho cimentado, tá? Então esse bate-papo de hoje a gente vai buscar para você trazer esse conhecimento, e se você gosta desse assunto, está gostando, dá um like aí embaixo, se inscreva no nosso canal, né? E compartilha com seus amigos. E também quero deixar que durante a aula, se tiver alguma dúvida, você escreve aí nos comentários, né? E eu vou estar respondendo para você também, tá bom? Estou à tua disposição para te ajudar. Então, toda essa história dos aparelhos ortopédicos funcionais, dos aparelhos removíveis, dos aparelhos cimentados, ele tem um porquê, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem um benefício, né? E tudo também, lógico, com certeza, né? Você vai ter que fazer um bom diagnóstico, um bom planejamento do seu caso, né? E isso é muito interessante porque o diagnóstico e o planejamento, ele decide, nós vamos ver hoje, né? Ele decide muitas coisas num bom andamento. Por isso, às vezes,
As pessoas estão escolhendo um aparelho cimentado e ele não poderia ser um aparelho cimentado. Teria que ser um aparelho removível. Ou às vezes tinha que ser um cimentado, mas está usando um aparelho removível, né? Então, esse bate-papo de hoje é para realmente a gente ter isso, né, de uma forma bem mais clara. Então, quando a gente fala nisso, eu quero que você entenda a história disso, né? Então, como a gente está vendo aqui, né, a história, né? Isso aqui é de 1800, né? Aqui já modernizou, aqui já foi modernizando. Aqui, né, o aparelho de Fochard. Então isso é história, sabe? E é importante a gente ter a história porque a gente vê o quanto que evoluiu a parte ortodôntica, a parte ortopédica funcional. Esses são os aparelhos ortopédicos, porque isso muda o vetor de crescimento da criança e do adolescente. Ah, ele pode ser também um movimento ortodôntico? Sim, pode ser um movimento ortodôntico. Você pode distalizar o molar com o extrabucal, desde que você domine o extrabucal, né? Então, o que aconteceu dentro da história, né? Então, a gente sabe de escavações antes do tempo de Cristo, onde acharam, né, aparelhos, né, com fibra de junco, aparelhos com cordões de couro para movimentar os dentes. Então, eles descobriram que o dente movimenta. E foram, puxa, né? Foram, como a gente pesquisa hoje, eles também foram pesquisando e evoluindo, né? Mas é muito interessante que o avanço tecnológico, né, desde essa época até o dia de hoje, os avanços que teve, né? Então, tanto a parte, né, histórica ela é importante, porque sempre quando a gente pensa em lançar mão de um aparelho, seja removível ou seja fixo, você tem que lembrar que ele tem uma finalidade, ele tem um porquê, ele tem uma razão de ser removível e tem uma razão de ser cimentado, fixo ali na boca do paciente. Não é uma praticidade apenas, não é porque eu vou usar um cimentado porque o meu cliente não é cooperador, né? Não é só isso, ele tem um porquê. Isso também faz parte, mas ele tem mais um porquê, o que é o resultado que você quer alcançar, tá? E esse resultado, ele tem que ter estratégia também, não é verdade? Então os pesquisadores, né, Pierre Fauchard, Robin, Coffin, Kingsley e tantos outros, né, que lá do século passado foram pesquisando e foram descobrindo. Teve uma evolução, eles viram uma necessidade, a mesma necessidade que você vê, que eu vejo nos meus pacientes. Eles viram uma necessidade, eles viram, puxa, se eu fizer uma força muito grande aqui, eu acho que eu vou perder esse dente. Puxa, se eu fizer uma força leve, nossa, não vai movimentar esse dente. Então, esses questionamentos, né, levaram a esses pesquisadores a cada vez mais progredirem dentro da pesquisa ortodôntica e ortopédica funcional. E eu sempre falo, né, e isso está na história, que antes de existir a ortodontia, era a ortopedia funcional dos maxilares que existia. Então, por isso que essas fotinhas antigas aí que você está vendo, né, preto e branco, é para realmente você lembrar disso sempre. Antes da ortodontia existia a ortopedia funcional dos maxilares. Mas então, por que, né, que entrou a ortodontia, né? E eu vou explicar para você hoje também nesse bate-papo como que surgiu a ortodontia, bem rapidinho, né? Mas também a ortodontia ela veio bem no começo do século XX, né? Então, os aparelhos ortopédicos funcionais, como a gente está vendo aqui, né? Olha, o monobloco, né? O Coffin. Então, o Coffin aqui, olha, a gente usa essa mola até hoje. Eu já utilizei essa mola aqui numa cliente, era só um descruzamento leve, né? Coloquei também uma grade palatina e ela era cooperadora, eu ativava, eu até ensinei ela a ativar, só abrindo também, e deu um resultado rápido, né? Porque também é um processo dentoalveolar.
né? Então, dentro da evolução que teve, né, dentro do que existiu, por exemplo, o descobrimento do petróleo, a Revolução Industrial, né, com o petróleo e a borracha, começar a usar o quê? Vulcanização. Então, o Robin, ó, o ativador dele aqui, ó, Robin, no início do século, ele foi o primórdio da ortopedia funcional dos maxilares. Esse aqui foi o aparelho dele, foi o primeiro aparelho que falou de expandir. Então ele expandia tanto a maxila como a mandíbula. Gente, eu já coloquei um aparelho desse em uma paciente e deu muito certo, precisava expandir ao mesmo tempo. E eu quis, assim, inovar, né? Falar, vamos ver se esse negócio dá certo. E deu certo, deu muito certo. Avançou a mandíbula, tinha que abrir as duas arcadas simultaneamente e depois aparelho fixo, fechamento de espaços e levar em relação classe 1. E correção de sobremordida também. Então você vê, é um aparelho que se você quiser usar até hoje com um parafuso, tá? Paciente sendo cooperador, muito bom, está em fase de crescimento, está na época certa, você pode utilizar. Tá? Então, o que é do passado é utilizado até hoje. Então, quando a gente vê alguns aparelhos sendo idealizados até hoje, né? Por que se idealiza os aparelhos hoje, né? Vamos falar aqui de expansão, né? Por que a gente usa o MAPRE aí, né? Porque tem uma dificuldade de aceitação cirúrgica, tem uma dificuldade, né, para abrir a sutura mediana palatina, né? Às vezes o paciente não quer fazer uma cirurgia. Tem a dificuldade também de que você usar um Hyrax, né? Você também vai ter bastante movimentação dentro alveolar, né? Então você tem que controlar isso e saber dominar bastante, né? Então tudo isso faz uma evolução, é uma necessidade. Agora, isso não quer dizer que você obrigatoriamente toda a abertura agora, não. Esses aparelhos antigos foram abandonados, então nós utilizamos agora o MAPRE. Não, não é isso, sabe? É a ideia. A ideia do MAPRE é a mesma ideia aqui de Robin, até hoje. Né? Só que existe necessidades, existe indicações, tá? Existem indicações para você usar um aparelho removível, indicação para você usar um aparelho cimentado, que é o assunto de hoje, né? Então, tudo isso eu quero deixar bem claro para você que a grande dificuldade, e você vai ver isso, né, que a gente pode melhorar bastante na ortopedia funcional, é que os aparelhos ortopédicos funcionais, eles arrumavam bastante espaço, avançava a mandíbula, e até hoje faz isso, né? Hoje com os aparelhos removíveis também, com os separadores, né, e os parafusos unilaterais e bilaterais, você consegue fazer bastante coisa. Você consegue abrir espaço para um dente, você pode colocar uma mola acessória e trazer aquele dente, mas realmente a gente vê que fica devendo um pouco quando a gente quer atingir uma perfeição. Mas também, se você não fizer nada nessa criança e nesse adolescente, o que vai acontecer? Cara, você está perdendo uma oportunidade de abrir a arcada dela e ter uma reposição óssea também, né? Sem ter injúria, sem ter problemas. Então a ortodontia veio depois da ortopedia funcional para complementar também o quê? Uma necessidade. Mas devido às guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Então o que aconteceu? Houve um desfalque de material, mas também houve um avanço tecnológico. Então vamos pensar, por causa das guerras, né, e das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, a Europa e América, né, então começou a ficar escasso o quê? O metal. E aí na Europa ficou escasso o metal, desenvolveu-se então os acrílicos, os aparelhos ortopédicos funcionais. Você pode ver que todos são europeus, né? Mas, por outro lado, desenvolveu na América uma tecnologia de fundição de metal para construção de armas. E descobriu-se também, né, o aparelho ortodôntico. Né?
Então, você vê que tanto um como o outro foi benéfico. Houve uma evolução ortopédica funcional dos maxilares na Europa e surgiu a ortodontia porque há necessidade de um melhor alinhamento, melhor engrenamento, melhor toque, controle de forças, controle de intercuspidação, regiões certinhas de intercuspidar e etc. Né? Então tudo foi realmente por quê? Por causa de uma necessidade. Então uma especialidade complementa a outra. Por isso é importante, né, os odontopediatras trabalharem com a ortopedia funcional dos maxilares, porque vocês vão trabalhar descomplicando bastante uma futura ortodontia. Então, uma futura ortodontia, que se não fizer nada, ela vai virar de 2 a 4 anos, fazendo alguma coisa na ortopedia funcional. Seja aparelho removível, seja aparelho cimentado. Com certeza, metade do tempo você já aniquilou, já descomplicou na ortodontia, né? Então, às vezes, quantos, né? Põe mola, abre espaço, põe aparelho no céu da boca, abre espaço e vai e puxa o dente daqui. Por quê? Porque lá atrás não fez nada, né? Não fizeram nada. Ia lá no clínico geral, você que é clínico geral, fique atento a isso, né? Por isso que o diagnosticar é muito importante. Diagnosticar é muito importante. O clínico geral está lá, recebe o pai, a mãe, fala, dá uma olhadinha no meu filho, você olha lá, tem uma mordida cruzada. Vou usar um aparelho cimentado ou vou usar um aparelho removível para descruzar essa mordida, né? Então é muito importante, tanto o odontopediatra como o clínico geral, entenderem desse assunto que a gente está conversando hoje, porque vai ajudar muita gente. Então, quando a gente fala de aparelhos removíveis, tá? Então, hoje você tem lá os parafusos bilaterais de expansão ou unilaterais. Então, por exemplo, né, eu coloquei essas setinhas aqui nos modelos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma expansão de mandíbula. Ok, então eu vou colocar um parafuso aqui. Eliezer, mas a mandíbula não separa. Sim, eu concordo com você. Ela não tem sutura, né? Ela tem uma sínfise. Concordo com você. Mas existe movimento. Esse movimento é dentro alveolar? É dentro alveolar. Mas você consegue bastante coisa de movimentação de mandíbula. E eu vou mostrar para você um caso que foi feito só com o aparelho ortopédico funcional, né? Lógico, ele vai precisar de uma ortodontia fixa, que é um caso que eu nem terminei, que ainda tá para terminar este ano. Então, você coloca um parafuso de expansão bilateral, removível fixo. Depende do caso, é isso que a gente vai discutir, tá? Mas você pode colocar. Ah, se ele for removível, põe um parafuso aqui. E eu posso pôr o aparelho fixo também ali? Pode. Você pode, um exemplo, você pode colocar um aparelho cimentado em acrílico com um parafuso aqui, cobrindo a parte oclusal. Cimenta com o quê? Ionômero de vidro. Prepara a oclusal, pastinha com pedra pomes, né? Passou ali, secou, colocou o cimento dentro da cápsula interoclusal e proteção oclusal com parafuso. Vai abrir. Você até nessa proteção oclusal, você pode usar os princípios de planas. É um classe 2, é um classe 3, você já faz uma inclinação. A hora que o dente encaixar ali, você já vai dar o direcionamento para a mandíbula também. Olha só quanta coisa dá para fazer com um aparelho fixo com um parafuso, ou um aparelho removível. Ah, vou usar um expansor e não quero colocar pistas indiretas nesse aparelho, porque a boquinha do paciente é muito pequena, a língua dele. Coloca no dente descido as pistas planas. E aí põe o expansor, vai abrir espaço, você também já vai inclinar as pistas planas, se é classe 2 ou classe 3. E aí você já vai trabalhar já a posição mandibular dessa criança, que seja 4, 5 anos, né? Normalmente eu faço assim, 4, 5 anos eu não coloco pistas indiretas, eu coloco pistas diretas e coloco o expansor
com apoio, tudo certinho. Com apoio, tudo certinho, né? Então você pode colocar um expansor aqui. Eu tenho que abrir espaço para entrar o canino aqui. Eu posso colocar um parafuso com unilateralidade. Então eu vou jogar essa galera lá para trás. Lógico, tudo muito bem diagnosticado, tá? Né? Porque você vai movimentar também molar. Tem que ver o germe, onde está o germe de segundo molar. Não pode vestibularizar essa área vai servir de ancoragem, porque ele vai abrir daqui para lá. Eu tenho falta de espaço para os dois caninos. Muito bem. Mas eu tenho a expansão correta, né? Lembra, uma das aulas, né, que eu coloquei, né, sobre o uso do Hyrax, né, a posição do parafuso Hyrax, McNamara determinou ali que abaixo de 36 milímetros, né, já tem que expandir. Então, cimentado ou removível, depende também da inclinação que está o molar. Tudo isso você tem que observar. Então, não é simplesmente, esse paciente não é cooperador, então eu vou colocar um fixo, seja acrílico, como eu expliquei para vocês agora, ou seja bandado. Não é bem assim. Tudo tem um porquê. Agora, a falta de cooperação é uma saída? Sim, é uma saída você fazer ele cimentado. Seja com banda, seja com acrílico, com proteção interoclusal. Então veja bem, você pode abrir espaço para canino dos dois lados, com os parafusos no lateral, ancorou aqui, né, jogou para trás, os dois lados, você consegue isso. Tá? Você pode encapsular toda essa parte da frente para ter mais ancoragem nesses incisivos, e colocar os unilaterais aqui e não intercuspidar aqui em cima, né? Aí não intercuspida em cima, joga para trás. Esse aparelho, mesmo encapsulado nos incisivos inferiores, ele pode ser cimentado ou não, depende do cliente, cooperador ou não, né? Então essas setinhas aqui também, ó, eu tenho falta, eu preciso de um espaço aqui para esse lateral. Põe aqui um parafuso, ou põe uma mola também, né? Tudo depende do caso. Então, ao invés de você usar um parafuso, eu vou usar uma mola. Eles estão inclinados, né? Eu vou jogar uma mola aqui, vou jogar esses dois aqui, ele vai vestibularizar, né? Hoje, com o advento da tomografia também, você consegue saber a localização da onde estão as raízes, porque se ele estiver inclinado, você vai fazendo os cortes até a porção apical das raízes, você vai ver que a porção apical está alinhada. Então, realmente, é só inclinação. Eu tenho potencial para jogar isso para frente, só para desinclinar, então você pode usar mola. Agora, se as raízes estão próximas, então aí você tem que usar um parafuso. Tudo isso é planejamento, tudo isso é o quê? É dominar o diagnóstico e planejamento dos aparelhos ortopédicos funcionais, tá? Se der dúvida, pessoal, escreve aí nos comentários, né? E eu vou estar respondendo para vocês, tá? Então, tudo isso, gente, a gente vai fomentando. Como é que é? Você vai criando. Então, por isso que eu quis colocar um pouco da história da ortopedia funcional, né? E da ortodontia, para realmente qual é a minha necessidade nesse caso? Aonde eu quero chegar? Você está entendendo? Então isso, se aqueles caras lá do passado, sem tecnologia, sem isso, sem aquilo, sem aquilo lá, eles acertaram, como que a gente não pode acertar com tanta tecnologia? Não é verdade? Então, como eu falei da tomografia, tem um estudo, né, da tomografia que mostra que mesmo naqueles apinhamentos severos, a maioria das raízes estão alinhadas, estão dentro de um arco. Mas em alguns casos as raízes estão desalinhadas, a pontinha das raízes estão desalinhadas. Então mostra que o grande apinhamento, né, é realmente na porção coronal dos dentes e não na posição de raízes, né? É um estudo bem legal sobre expansão, tá? Então, olha só, então falando desses parafusos, ou você usa mola, né? Cara, dá para fazer muita coisa, né? Você pode ter até uma dentição ali de um adolescente, 12 anos, dentição. O pré-molar
sincronização de erupção, atrasou, caiu o tecido antes do tempo, primeiro molar mesializou, aí veio o pré-molar e nasceu lá no palato. Gente, o que eu faço? Parafuso, pá. Cara, mas eu não faço ortodontia, depois como que eu vou jogar esse pré-molar? Mola, induzindo, né? Momento da mola. O que é momento da mola? Você não vai passar a mola na frente da coroa do dente. Você só vai por trás, ela vai fazendo uma leve pressão, você vai induzindo. Gente, se a língua movimenta, a dente não movimenta? Não tem mordida aberta? Quem entra lá? A língua? Se a língua movimenta a dente, então como que uma mola só na presença, bem levinho, não vai movimentar? Ah, aliás, mas vai demorar. Você abrindo o espaço, levando isso daí, sim, você já ganha tempo. Aí quando for para fazer a ortodontia, o ortodontista vai montar, mas cara, você já resolveu 50%, 70% desse caso, entendeu? O ortodontista só vai terminar. Então isso é muito bom, porque você se destaca profissionalmente. Né? Isso é interessante porque quando a gente fala sobre captação de clientes, quanto mais conhecimento você vai aplicando conhecimento, você vai captando, porque você vai resolvendo, vai tendo indicações para você. Você vai mostrando hoje com a rede social, você vai mostrando esses casos. Puxa, mas ela é um odontopediatra, ele é um odontopediatra, ele é um clínico geral, ela é uma clínica geral. Puxa, mas olha o tanto que está resolvendo. E resolve mesmo, gente. É só estudar, obtendo conhecimento, né? Vamos para frente. Então, olha só aqui. Esse aqui é o caso que eu comentei para vocês, né? Ele chegou nessa situação. Inclusive, essa aqui já é uma situação já elevada, tá? Depois tem um outro slide que é uma situação quando ele estava com os dentes descidos. Então eu atendo esse cliente desde os 7 anos de idade, ainda não terminamos. Mas o que acontece? Qual é a escolha, né? Qual foi a escolha do tratamento? Fixo, cimentado ou vai ser removível, né? Então aí conversa com o pai, anamnese familiar, né, que eu sempre comento sobre isso. Nos outros vídeos eu já passei sobre isso. Então nós decidimos fazer removível. Por quê? Porque eu queria realmente, e eu vi no diagnóstico que era uma movimentação dentoalveolar. E por ele ser novo, então optamos para a formação dentoalveolar, né? E foi usado. Então, olha só, do slide de cima para o slide de baixo, olha o quanto que já abriu, né? Já abriu. Olha, aqui ele está com o dente descido, aqui ele já está com o dente permanente, ó. Tá? Aqui já é o permanente, né? Só que aqui a falta, ó, quem está faltando aqui? O canino, né? Mas antes também estava faltando para o lateral. E como que eu fiz todo esse processo? Com um aparelho removível, parafuso e mola. Então, conforme a mola vestibularizava, o parafuso abria, distalizava a porção dos primeiros molares descidos e o primeiro molar permanente. Então, ia distalizando e a mola também ia levando. Então, quando a mola ia levando, eles estão muito lingualizados, levava para frente, também abria espaço. E a gente ia controlando com as molas. Então a mola é presente, o parafuso é presente. Esse também foi um dos indicativos para usar um aparelho removível e não cimentado. E foi dureza esse rapaz aqui, viu? No começo ele foi bem, depois não cooperou, né? Aí não foi cooperando e fomos brigando e fomos pegando e foi pegando. E eu me dediquei muito para ele também, né? Ele, uma pessoa, hoje já é uma adolescente, né? Está na pré-adolescente, é uma criança muito legal, né? E a gente tem um relacionamento de amizade mesmo. Então, dá certo, só que você tem que ter paciência, né? Por quê? Cara, aonde você quer chegar? Você vai lutar por isso ou você vai desistir? Cara, esse caso era um caso extremo. Falei, cara, eu vou resolver esse caso porque eu quero chegar no slide final. Uau! E já estou chegando lá. Então, aqui no outro slide, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Cadê o canininho superior? Cadê o canino inferior, né? E o lateral, ó.
Olha aqui, ó. Esse aqui é o esse aqui é o 41, 31 e o 32. Tinha que abrir espaço para o canino, e o canino eu sabia que ele estava aqui. Então eu tinha que jogar o lateral aqui para depois abrindo espaço, né? E colocar o canino ali também, né? Tinha muito trabalho aí para fazer, sabe? E olha só, conseguiu, né? Então, olha a inclinação, aqui já diminuído bem a inclinação, né? A vestibularização, né? Inclusive ele quebrou o dente aqui, ó, no processo, né? Que muito dentuço, né? Aqui ainda deixamos quebradinho, não mudamos, deixamos quebradinho o dente, né? E aí, olha, o canino e o 42 aqui, espaço para 2 dentes. Como que você fez isso? Parafuso e mola, aparelho removível. Mas se ele insistisse muito, e em cima também, aparelho expansor, né? Removível, usando também, né? Que você pode ver que isso daí é o quê? Uma sobremordida. Então, quando estava com esses expansores, então, qual foi os princípios que eu usei? Princípios de planas. Então, eu já fui abrindo mole embaixo, abrindo espaço, mola, pistas planas, superior expansor, pistas planas também. Então, já controlando todo o crescimento e desenvolvimento crânio-facial dele, né? Jogando já a mandíbula, ele era classe 2, jogando a mandíbula já para uma relação classe 1 e parafuso e mola. Então tá aí o nosso bonito, né? Essa foto aqui é mais atualizada, ele tá com 11 anos agora, tá? E daqui a gente fez uma opção a princípio de Invisalign, aqui ele não colocou Invisalign, tá? Ele foi bem, eram 33 alinhadores, ele foi bem até o 20º, 18º alinhador, depois não cooperou mais, aí teve um problema familiar também, né? E os pais não estavam acompanhando mais, então chamei os pais, conversei e decidi, por falta de cooperação, aí eu fiz uma ortodontia fixa nele que está agora, né? Mas ele está tão evoluído, porque o Invisalign evoluiu ele, que, fazer agora ortodontia fixa nele vai ser também um insight muito legal, porque vai ser rápido essa ortodontia. Então, veja bem, se não tivesse feito nada, ele não ia ter espaço para o 23, ele não teria espaço para o 42, nem para o 43. Ele ia cair aonde? Extração. Extração. Então, olha o odontopediatra, olha clínico geral, o quanto que você pode fazer diferença na vida de uma criança, de um adolescente. Marcar essa pessoa. Essa pessoa, quando o ortodontista recebe um paciente assim, e pega toda a documentação, ele vai falar assim, cara, esse pessoal que você foi é muito bom. Porque olha só o que eles fizeram, abriram espaço, colocaram ali, encaixaram, corrigiram a sobremordida. E como que você faz isso? Diagnóstico e planejamento, dominando o diagnóstico e planejamento. Você dominando o diagnóstico e planejamento, e hoje a gente vai ver alguns princípios disso, você vai ver como você vai conseguir, sim, vai conseguir, com certeza. E quando a gente fala de aparelho fixo, lógico, abençoada da banda, né? Que alguns professores, né? Eu fiz um curso com o Sakima sobre arcos segmentados, né? E tracionamento de canino. E o Sakima usa banda, por quê? O Sakima é fissurado em ancoragem, então ele usa banda. E por causa daquelas alças que ele usa banda. Eu não uso banda. Só uso banda quando necessário, né? Eu só uso banda quando o meu paciente é indisciplinado ou também quando eu vou precisar de ancoragem. Aí eu uso banda. Mas os aparelhos ortopédicos, né, cimentados, fixos, cimentados, eles precisam de banda. Então, como é que eu faço a bandagem? Então, você tem duas formas, né? Você pode fazer o escaneamento ou você pode fazer a moldagem. Então, as duas formas vai ser do mesmo jeito. Você tem que abrir espaço com a borrachinha, tem uma borrachinha específica para abertura de espaço, você põe o fio dental de um lado e do outro, põe ali dentro, põe
põe aqui na meia. Eu gosto de fazer de um dia para o outro, tá? Aí ele vem, você adapta a banda, adaptou a banda, beleza? Molares superiores, pré-molares, né? E aí você vai moldar, tá? Qual outro forma que você pode fazer? Em vez de moldar, você vai fazer isso novamente e você vai escanear, tá? E depois vai para o laboratório e você vai passar para o laboratório as bandas que você já adaptou, ele vai lá e adaptar, né? Já teve laboratório que pediu para mim, tira as bandas. Tirei as bandas, então ele escaneou o espaço, né? E pediu para abrir bastante espaço. Também já fiz assim. Então tem várias formas, você vai encontrando a maneira melhor para você, né? Quando é no pré-molar, tem que confeccionar a banda, tem um alicate específico de confeccionamento de banda do pré-molar. Mas, puxa vida, eu sou ortodontista antigo, né? Quando eu comecei a ortodontia, ainda os primeiros clientes meus, eu tinha que bandar dente por dente. Eu acho que foi uns 5 eu tinha que fazer isso. E então eu passei por essa fase. Então os alicates eu tenho, as alças e banda eu tenho. Mas você também pode fazer o quê? Abre o espaço, molda, certo? Manda para o laboratório e fala, ó, eu não fiz a banda. Ele vai fazer as 4 bandas, de molar, molar e pré-molar, se for o caso, né? E quando voltar, você abre espaço de novo para colocar a banda certinha lá dentro. Também é um jeito que eu já fiz e também dá trabalho, mas dá certo, tá bom? Então, quando a gente fala de banda, é isso daí, né? Você tem que ter o adaptador de banda, você tem que ter o brumidor, né? Você tem que ter o sacabanda. Então, os aparelhos fixos tem que ter também os aparelhos, né, para manipular isso, os instrumentos de forma correta também para você ter uma boa banda, tá? Bem adaptada para não ficar caindo. Usar um cimento, normalmente eu uso o cimento de ionômero de vidro, dá bem certo, tem uma boa resistência. Hoje os ionômeros de vidro estão muito top, então bem tranquilo. Quando eu faço encapsulado, né, como eu expliquei da outra vez, ionômero de vidro também, tá? E quando é encapsulado, né, com proteção oclusal acrílico, como fosse um McNamara de tração, de máscara de tração, né, é o mesmo princípio, né? Às vezes cai, você vai lá, limpa, jateia também, né, com bicarbonato de sódio, com prof, né, bicarbonato de sódio ali, e limpa, já higieniza, tem que dar um capricho mesmo, né? E olha só, então o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Esse aqui é um caso também, um dos casos também que eu considero bem extremo, né? É cirúrgico? Sim, considero um caso bem cirúrgico. Só que quem paga a conta é o cliente. Cliente pobre. Então fiz até um bem bolado lá para ele, ajeitei uma parte, eu paguei, né? Para ele muito consciente, o pai e a mãe muito consciente, né? Então topamos de fazer isso de forma clínica, né? Então esse aparelho aí é o aparelho expansor complicado do Eliezer, né? Que não teve jeito. Então o que eu fiz aqui, olha? Cimentado, ok? Ó, cimentado, bandas, né? O fio passando aqui, soldado aqui. E aqui um fio TMA. Fio TMA, aqui fio de aço. E aqui, ó, tem um distalizador também, ó. Já estava distalizando, ó. Esse aqui também, ó. Para o espaço para o canino e para entrar o pré e tinha que entrar mais um canino aqui. E aqui as molinhas de TMA para vestibularizar. Então você está vendo, ó, pô, mas a mola não usa em aparelho removível? Usa também no fixo. Usa a molinha de TMA, puxa, muito bom, né? E toda ativação, você tinha que, como que você ativava com um alicate? Põe um alicate ali na pontinha aqui e ativava. Pegava o alicate, na outra pontinha jogava isso aqui. Então, aqui eu ativava para fazer isso e aqui eu ativava para fazer esse sentido, né? Deixa eu até fazer aqui, ó, para vocês, ó. Aqui, ó, aqui eu ativava, tá? Para jogar para cá.
e aqui eu ativava para jogar para cá. Então eram esses dois movimentos que eu fazia. Fazia aqui e fazia aqui. Então aqui eu ativava esse aqui. E aqui eu ativava esse aqui. Era dessa forma que eu fazia, né? E fomos fazendo e foi vindo, né? E foi dando resultado. Cara, fiquei muito animado. Então é um aparelho que foi bolado. Ó, arco vestibular. Beleza, por que esse arco vestibular aqui no aparelho fixo? Porque assim, ó, o que fez essa maxila ficar atrésica? Problema respiratório, ele era totalmente respirador bucal, problemas alérgicos, rinite alérgica, assim, foi no otorrino e tal. Muito bem, mas a musculatura também. Então, arco vestibular com fio, esse fio aqui é um fio de 1 milímetro, para que eu ativava o arco para afastar a mucosa, afastar o lábio, para não impedir o movimento que eu fazia com as molas aqui. Então você vê que todo um engrenamento de linha de raciocínio para onde você quer chegar aqui, que eu vou mostrar para vocês aonde que a gente chegou. Lógico, esse caso, para tirar uma criança dessa situação e levar para uma situação melhor. Então, quando é que eu uso o removível e quando que eu uso o cimentado? É a tua estratégia do teu diagnóstico e planejamento. É a estratégia que você vai bolar. Então, nós temos o diagnóstico, planejamento, estratégia para chegar aonde você quer. Então, são passos que você tem que seguir. E isso daqui tem que ter acompanhamento de tomografia, tá? Tem que ter acompanhamento de radiografia oclusal, tudo muito certinho. Por quê? É um caso muito extremo, certo? Então, veja bem, ali um caso complicado, resolvi com o aparelho, estou resolvendo, né? Com o aparelho removível. Aqui um caso complicado, estou resolvendo com um aparelho cimentado. Então, você tem que ter essa nuance, né? Essa expertise de entender tudo isso. Mas é muito simples, gente. Tudo vai depender também do conhecimento que você vai adquirindo no seu dia a dia, na sua vida, né? Para que você vá pegando essas expertises, né? Então, olha só. Aqui começo, né? E aqui no final da expansão. Ó, tem mais higienização? Tá. Então, que aparelho foi esse? Foi um RAS modificado. Por que um RAS? Porque ele é muco suportável também. Ó. É aqui que eu queria abrir. Tá? E ali eu fui fazendo as movimentações. Abriu dentro alveolar, inclinou o dente? Inclinou, a gente sabe que inclina um pouco, né? Mas abriu também a sutura palato-mediana. Abriu espaço para o canino. Abriu espaço para o premolar, para o canino aqui também. A gente tem também falta de espaço, né? Aqui um lateral conoide. Então, o futuro já tem que guardar espaço aí para uma faceta. Então, tudo isso, pessoal, é questão de realmente você ir além, com bastante firmeza, com bastante discernimento, você realmente escolher as suas estratégias, removíveis ou cimentado. Lógico que dá trabalho disso, de higienização, olha o tanto que ativou a mola, olha o tanto que ativou. Eliezer, mas aqui você jogou? Sim, eu podia jogar. Eu queria espaço para o canino. Tomografia do canino, né? Onde está o canino? Eu sabia que esse canino estava bem vestibularizado, então o que eu podia fazer? Eu podia trabalhar essa vestibularização do lateral, porque lá na frente eu ia colocar o aparelho fixo, depois eu trabalhava com essa raiz para jogar ela que estava lá no palato, para jogar um pouquinho mais para vestibular. Tudo planejado, tudo bem sequenciado. Então, por isso que conhecer os aparelhos ortopédicos funcionais, saber da história, tanto da ortodontia quanto dos aparelhos ortopédicos funcionais, é importante. Não, elas são duas especialidades, mas elas se fundem, uma ajuda a outra. Então, olha ali, o resultado, né?
É assim que nós finalizamos, tá? Por que finalizou aqui? Podia ter melhorado? Não, podia ter melhorado muito. Só que ele estava, foram 6 anos de tratamento, tá? Ele estava, sim, não aguentando mais, né? Então ele cansou, ele foi muito aberto, ele estava com 18 para 19 anos, né? E estava passando uma situação, a mãe também faleceu, e estava bem, assim, desestruturou. Ele é filho único. Então ele conversou comigo, o pai conversou comigo, falei, olha, do jeito que estava, do jeito que está, podemos tirar. Usa as contenções certinho. Se lá na frente você falar assim, cara, eu vou terminar minha ortodontia. Cara, tá muito fácil para terminar, né? Tá muito fácil. Procura um ortodontista. Ele mudou de cidade também, né? Morava aqui, mudou de cidade. Procura um ortodontista de confiança, de renome na cidade que você vai e realmente termina o seu tratamento, né? Então conseguimos a expansão, veja que diminuiu bastante aquelas inclinações, né? Tá? Então nós saímos dessa situação para essa situação aqui. Então olha só, descruzou, aqui está topo, né? Mas olha o tanto que era cruzado, olha a inclinação do molar aqui de baixo, né? Então alguns fatores aí que a gente vai vendo o quanto é importante você realmente saber o que você está fazendo, saber fazer um bom planejamento, um bom diagnóstico. Então, eu quero passar aqui para vocês, olha, uma ideia, tá? Uma ideia para você lançar o seu produto, tá? Por que produto? Gente, toda vez que vai um pai e uma mãe, você vai fazer uma venda. Você pode ter um conhecimento legal do aparelho, dominar, mas você tem que lembrar que é a mesma coisa que vai comprar uma água lá no supermercado. Então tem a água da garrafinha, que se aperta assim ela é super mole, tem a água da garrafinha que é mais dura e tem a água da garrafinha de vidro, tá? Tem 3 tipos de garrafa. O produto tem o seu valor e todo o valor tem o seu preço. Você vai na concessionária de carro comprar o seu carro. O cara vai abrir o motor, se é homem ele vai falar da cilindrada, da velocidade, ele vai falar do som. E da mulher, olha o conforto desse sofá, olha isso daqui, olha o cheiro, aqui tem um espelhinho para você, o espelhinho tem luz, olha aqui você dá para separar a tua música diferente do teu marido, né? Cara, ele vai trazer todo o conforto, porque mulher quer conforto, o homem quer o quê? Quer hobby, quer aventurar, né? O homem quer assim no carro. Então, a hora que você vai mostrar o produto, que é o produto, o seu tratamento que você vai apresentar. Você tem que apresentar de forma coerente, de forma correta. Você tem que ter um script já formado para você apresentar. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter é o diagnóstico. Você tem que saber identificar o problema. Se você não souber identificar o problema, como é que você vai mostrar uma solução? E a internet hoje, né, dá para saber muita coisa. Então hoje eu já chego aqui com o cliente, ele fala assim, doutor, o senhor trabalha com autoligável? Eu falei, sim, há muitos anos. Doutor, olha, meu filho tem 5 anos e eu vi algumas postagens do senhor sobre aparelhos para criança. Pode sim, pode. Ele já está ligado, entendeu? Então você tem que saber identificar o problema. O que é diagnosticar? Identificar o problema. Mordida cruzada, mordida lateral, desvio de mandíbula, mordida aberta, sobremordida esquelética, sobremordida dentária. E vai, né, identificar os problemas, que é o que é a etiologia das maloclusões. Planejar. O que é o planejar? Processos para resolver. Então, planejar são os processos que vai ter que resolver. Olha, ele vai usar um aparelho removível esse período, depois nós vamos passar por um aparelho cimentado no céu da boca e depois ele vai usar uma contenção por 6 meses e depois nós vamos para uma ortodontia fixa. Pronto. Ser o quê? Passou processos.
Aí você vai fazer a escolha. No caso de hoje, que nós estamos conversando sobre a escolha de ser removível ou fixo, não é verdade? Então aí você vai fazer a escolha. É removível? É fixo? É cimentado? Então, se é um aparelho removível, é um aparelho cimentado, você vai usar, ok? Mas você está escolhendo o método e você está apresentando essa metodologia, você está apresentando o planejamento, você está apresentando o diagnóstico. Os olhinhos vão vendo, né? E aí a estratégia. Qual é a estratégia? Promover metodologia de tratamento. Então você vai usar um aparelho removível, esse parafuso aqui vai ser ativado dessa forma, assim, tal. Vocês vão ativar em casa ou vocês não vão ativar em casa. Então são o quê? As metodologias. De tanto em tanto vai ativar, de tanto em tanto vai vir no consultório para eu supervisionar. Tem dia que não vou fazer nada, só vou tirar foto. E beleza, toca o barco. Então tudo muito bem apresentado. Aí você vai fazer o quê? O lançamento. O que é o foguetinho? Vamos lá, vamos para a briga, né? E vai iniciar o tratamento tendo fim no começo. Como assim fim no começo? Isso mesmo. Quando você faz diagnóstico e planejamento, você já sabe o fim, aonde que eu quero chegar. Então, você tendo o fim, você estabelece o começo do seu tratamento. Entendeu? Então, dessa forma, você vai fazer um ótimo diagnóstico, um ótimo planejamento, vai fazer a sua escolha de acordo com o caso, né? Com bastante supervisão, com bastante colaboração do paciente também. Não jogue toda a colaboração. Vou usar ele cimentado, vou usar removível. Não jogue cimentado só porque ele não é um paciente colaborador. Trabalhe com o seu paciente. Muitas vezes, como eu mostrei para você, precisa muito mais de movimentos dentro alveolares do que realmente ruptura da sutura mediana palatina. Então, preste bem atenção no seu diagnóstico e planejamento, que tenho certeza que você vai ter sucesso. E isso daqui, lançamento de produto, vai impactar os pais, vai ver que você domina, né? E com isso você vai poder o quê? Realmente ser aquele profissional, o odontopediatra diferenciado, um clínico geral diferenciado, que está ajudando uma criança, que está marcando uma criança, um adolescente para o resto da vida. E de uma forma muito benéfica. Ok, pessoal? Lembrando vocês, né? Clica aqui embaixo, dá um joinha, se inscreva no canal, abre também aí a caixinha de perguntas nos comentários, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta, né? E também nós vamos ter os próximos vídeos, né? E com certeza cada vídeo que você vai estar acompanhando aqui no nosso canal, você também vai adquirindo cada vez mais conhecimento, ok? Um grande abraço para todos e muito obrigado pela audiência.